Oi, pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, vamos lá, nossa correção sobre, sobre o nosso texto da fake news. Mas, antes de tudo, eu quero recordar a vocês o compromisso, a responsabilidade também de vocês, assim, se verem, assim, desafiados nesse tempo, de estudar também. Sei que não está sendo fácil, também para mim não está sendo fácil, porém a gente tem que se reinventar. Então peço a vocês também que se reinventem, veja isso como mais um motivo que na nossa vida sempre não vai acontecer do jeito que a gente quer. Então vocês estão no último ano do ensino fundamental, então vamos fazer isso valer a pena, tá certo? Então, vamos lá, a nossa correção da nossa atividade, que é sobre o texto aí, imprensa em questão, certo? Que foi o site da Fake News ao Fenômeno Slow News, por Carlos Castilho. Então, aqui ele pode ser curtido no Twitter, curtir também no Facebook. E essa página você encontra ela na internet, tá certo? Eu vou dar um destaque às palavras que aí estão grifadas, certo? Ó, arraigado é algo enraizado que se estabeleceu, se fixou. Entranhado, algo que se fixou, se arraigou. Aqui também, aí tem dentro do artigo de opinião, um outro subtítulo, Fantasma do Caos Informativo. Ó, vocês estão vendo aqui, o Fantasma do Caos Informativo, certo? E aí, tem aí cacofonia, conjunto de vozes dissonantes, quer dizer, como se fossem várias vozes falando. Levinandade, falta de seriedade. Minar, retirar pouco a pouco a confiança. Requinte, excesso de aperfeiçoamento. Apuro extremo, ressonância, repercussão que amplifica. Temor, medo. Então, aí, Carlos Castilho é jornalista, pós-doutorando em comunicação e editor do site do Observatório da Imprensa, que é o nome do site, né? A gente vai ver aqui, Carlos Castilho, da Fake News ao Fenômeno Slow News, Observatório da Imprensa, 14 de janeiro de 2017. Está disponível nesse link aqui, certo? O acesso dele foi 24 de outubro de 2018. E aí, vamos lá para entender o texto. Nessa primeira questão aí, as hipóteses levantadas por você sobre a Slow News se confirmaram após a leitura do artigo de opinião, comente com os colegas. Então, eu vou fazer um pequeno comentário aí. Levantar uma hipótese é dizer o que é que está se falando por você sobre a Slow News. Então, qual foi a opinião que você teve sobre o próprio texto quando ele destacou essa palavra que não está no nosso vocabulário, que é Slow News? Se confirmaram após a leitura do artigo de opinião, então aí esse questionamento é para que vocês possam perceber que essa expressão Slow News é em contradição com a fake news, certo? E isso daí você perceberia de acordo com a leitura do texto, que vai falando que esse imediatismo de notícias antes da tecnologia era algo muito bom, certo? Que dava credibilidade principalmente aos jornalistas, ao repórter que dava essa notícia, certo? Então, com o passar do tempo, essa tecnologia se abrangeu e que muitas pessoas tomaram diante de um celular na mão, poderia tirar conclusões ou fazer também o furo da notícia, certo? Mesmo sendo amador, não sendo um jornalista que tem experiência e tal. E aí, para a gente comentar essas hipóteses levantadas após a leitura do artigo de opinião, eu vou comentar cada questão. E você vai complementar a sua questão e ver se está de acordo com minha fala ou não. E não é necessário que seja igual à minha fala,
certo? Mas se ela dizer alguma coisa diante da minha fala, você quiser complementar, você complementa a sua resposta, certo? É assim sempre que eu digo em sala de aula, a minha resposta não é a única, vocês têm a opinião de vocês também, certo? Então, esse papel da Slow News aí agora, eles veem que mesmo que a notícia seja um furo, ela precisa ser bem vista, apurado os fatos, que elas tenham um caráter de sobrepor ao outro, saber de onde veio, a fonte, se é verídico ou não, certo? Então, é como se, o significado de slow é devagar, é como se a notícia fosse vista aos poucos, se ela realmente ela é verdadeira ou não, antes de você também tomar para si várias opiniões. Então, é o que está acontecendo agora, várias informações. Mas qual eu vou? Aí uma hora diz, outra hora não diz, outra hora diz. Então, é aguardar, né, os fatos a serem verídicos e tomar ela com mais propriedade, com mais veracidade e esperar o que vem depois. Porque parece que hoje as informações são mais rápidas do que as fake news, e aí a gente também fica meio confuso, né? Então, para não haver confusão, a gente não acreditar em tudo que se diz, aguarda a veracidade dos fatos do que se falou. É a melhor forma, né? É assim que eu estou encontrando a melhor forma de tantas informações. Então, gente, nessa primeira questão, vocês podem ter dito assim, que a expressão slow news, quanto ao seu papel, ela consegue observar a construção da notícia, certo? Então, as slow news, então, as hipóteses levantadas é a seguinte, uma delas, que você pode observar como é construída as notícias, certo? É o suficiente. Então, as hipóteses levantadas por você sobre a slow news se confirmará após a leitura do artigo de opinião, sim ou não, e digo por quê, certo? Se observa que ela é mais trabalhada, né? Ela é mais trabalhada. No 2, o título do artigo de opinião que você leu é formado por duas expressões em língua inglesa que são explicadas ao longo do texto. E aí pergunta o que é fake news e o que é slow news. Então, ao longo do texto você já deve conhecer a expressão fake news, é uma notícia falsa, né? Fake, que não diz verdade, ela é descontextualizada, ela fala propagada via internet, e já slow news, ela é um termo utilizado para uma prática jornalística, né? Então, o artigo de opinião é uma prática jornalística que tem um ritmo mais lento na apuração da notícia, dos dados, e se preocupa com a sua credibilidade. Então, antes de um jornal falar, ele se preocupa com a sua credibilidade. Então, ele vai apurando os fatos e vendo o que aconteceu de um lado e de outro para poder dizer aos seus ouvintes, aos seus que a gente vê televisão, né, toda hora, a quem assiste, ter credibilidade naquele jornal. Então, as fake news são notícias falsas e as slow news são notícias que apuram fatos, certo? Isso é um resumo. E aí você pode colocar ou complementar sua fala. Só estou comentando antes de dar uma resposta. Na letra B, em sua opinião, o título do artigo desperta o interesse do leitor? Justifique. É interessante, né? Porque, sim, é interessante. Por quê? Então, você pode ter dito que se despertou pela expressão slow news, né? Qual o seu significado? Que o título atrai sua atenção por ser um tema atual, certo? Então, pode ser as suas justificativas de ter interesse, né, na leitura do artigo. C.
O título dá uma pista ao leitor sobre a ideia definida pelo autor. Sim, né? Ele dá a ideia ao longo do texto, né? Ele trata como há uma troca, né? Da fake news para slow news. Então, ele acredita que esse fenômeno de ver os dados com mais credibilidade, com mais cuidado, é que é o correto para o campo jornalístico, né? Para quem é jornalista e trabalha em redes e tem blogs, tem sites de notícias, né? Então, esse fenômeno, né? Então, o título dá uma pista para o leitor sobre a ideia definida do autor? Sim, pelo fenômeno da slow news, né? A fake news deve ser superado pela slow news, pela credibilidade. Quem mais tem credibilidade nas notícias? Então, gente, isso é muito importante na nossa atualidade. A quem é que eu estou dando credibilidade para as notícias? Porque você sabe que pelas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tem muitas notícias, mas em qual acreditar? Então, você tem que ver qual é que tem mais credibilidade, certo? Entre as pessoas. No terceiro aí, no início de um artigo de opinião, é comum que o autor apresente seu ponto de vista sobre o tema. Lê as afirmações abaixo e copie no caderno aquele que expressa a tese, ideia central definida no texto. Então, você vai perceber que dessas 4 aí, só uma é comum que apresente seu ponto de vista sobre o tema. Qual dessas aí? Então, vamos analisar. Primeiro, as fake news são um fenômeno relacionado ao bate-boca entre pesquisadores, especialistas estrategistas. Não é um bate-boca. Eles têm uma opinião em comum. Pode ter certeza. Então, essa aí eu já descarto. 2. O fenômeno slow news relaciona-se a um comportamento da cultura jornalística tradicional? Também não, né? Não é um comportamento de uma cultura jornalística tradicional. Ela tem que ser atual. 3. O fenômeno fake news pode ser combatido com a adoção de uma nova prática jornalística, com certeza, né? E essa nova prática é a veracidade das notícias, né? Então, eles estão tendo mais esse cuidado. Então, a resposta aqui correta seria o 3, tá? Mas aí, vamos dar uma analisada só nesse 4. O imediatismo e o furo jornalístico são a solução para diminuir o ritmo da troca de informações de forma nenhuma, né? Vocês vão perceber isso ao longo do texto. Então, vamos aí para a 4ª questão. Releia os 2 primeiros parágrafos do texto e responda as questões abaixo. O que é um furo noticioso? Então, vocês devem ter percebido aí no texto que o furo noticioso é o quê? Eu posso dizer que é um jargão jornalístico, mas o que é um jargão jornalístico? É uma notícia em primeira mão, certo? Então, o furo noticioso é aquela notícia que é publicada em primeira mão, inédita, que só foi para aquele jornal, certo? E a segunda questão. Então, por que ele é importante para a imprensa? Um furo jornalístico atesta a qualidade profissional e reforça a imagem do veículo de comunicação, certo? Então, o furo noticioso é a notícia em primeira mão. E por que ele é importante para a imprensa? Porque atesta a qualidade profissional, né, do veículo de comunicação, que é o próprio jornal. Pode ser ele online, pode ser ele televisivo, pode ser ele via rádio, certo? Não importa o veículo. Letra B. Qual é a relação do furo com a fake news?
Então, aí são duas coisas que podem ser, né, contraditórias. Então, o furo é um comportamento da cultura jornalística, é algo que eles correm atrás da notícia. Dizer assim, o jornal corre atrás da notícia, né? Então, o jornalista, ele parece que cheira a, vamos dizer, a notícias ou pesquisa, certo? Então, ele já cheira ou a bom ou a mal, certo? Ele já vê aquilo, o caminho por onde pode andar. E aí, qual é a relação do furo com as fake news? É assim, em busca desse furo, muitas informações falsas são publicadas, porque na pressa de dar o furo, né, não se faz uma apuração aprofundada dos fatos. Ou seja, a cultura do furo noticioso propicia a proliferação da fake news. Então, nessa pressa de noticiar algo, né, esse é um furo, pode ser uma fake news, certo? No letra C. De que maneira a fake news comprometem a credibilidade da imprensa? Elas causam grande impacto social, por isso afeta a credibilidade da imprensa. Então, quando um jornal ou jornalista dá uma notícia que não tem muita credibilidade, não se atesta seus fatos, de onde ela vem, aí fica mais difícil de acreditar, certo? Então, é por isso aí, de que maneira as fake news comprometem a credibilidade da imprensa. Você acaba não acreditando mais no que ele fala, né? Então, muito cuidado do que a gente posta ou deixa de postar em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem que ter muito cuidado. Que pode ser uma fake news, né? Mais cedo ou mais tarde aparece a verdade. Quinta questão. Há diferentes maneiras de introduzir um artigo de opinião. Isso é uma afirmativa. Aí diz, copie a alternativa que apresenta a estratégia empregada pelo autor para iniciar seu texto. Então, tem 4 alternativas aí, uma somente é correta. Então, define o conceito. Então, há diferentes maneiras de introduzir um artigo de opinião. Ele define o conceito. Não, né? Isso não é estratégia, né? Conta uma história que contextualiza o tema. O artigo de opinião não define nenhum conceito e nem conta uma história que só contextualiza seu tema. Lança perguntas ao leitor, gerando reflexão sobre um problema. Também não. Ele gera reflexão sobre o problema, não. Ele apresenta um problema. Então, a resposta correta aqui do quinto, essa quarta alternativazinha. Então, artigo de opinião apresenta um problema, certo? No sexta questão. No segundo e no terceiro parágrafo, vocês vão percebendo aí que ele diz aonde você vai encontrar e dar uma opinião a respeito do que está pedindo aí. No segundo e terceiro parágrafo, o articulista apresenta alguns argumentos para defender sua tese, certo? Segundo o articulista, que comportamento está entranhado na cultura jornalística? Aí, o que isso representa para o jornalismo tradicional? Então, o imediatismo e o empenho de publicar fatos da concorrência, né? Ele sempre, segundo o articulista, que comportamento está entranhado na cultura jornalística, que é o imediatismo, né? Ser sempre o primeiro. Aí, o que isso representa para o jornalismo tradicional? Ele representa um atestado de qualidade, né? E um poder de marketing. Porque assim, ó, você vai perceber qual jornal que a gente tem televisivo que diz em primeira mão as notícias. E depois os outros é que vão dizer. Tá entendendo? Se você está acompanhando sua televisão e acompanha o jornal, você vai perceber qual o jornal que noticia em primeira mão uma notícia e que os outros depois, ao decorrer da semana, que falam. Mas aí você já escutou. Tá entendendo? Então, nessa letra A é o imediatismo e representa um atestado de qualidade profissional e marketing. Marketing quer dizer o quê?
Marketing quer dizer assim, a propaganda do próprio jornal. Tá entendendo? Letra B. Porque o furo jornalístico se tornou desigual com a popularização da internet? Foi pelo seguinte, muita gente com internet, smartphone e acesso à internet, muitas pessoas sem serem jornalistas, profissionais formados, passaram a dar furos, né? E aí aconteceu que com as pessoas em todo lugar com smartphone, telefone e internet, gera uma concorrência desigual para a grande imprensa, certo? Então, a letra B, ele diz aí, porque o furo jornalístico se tornou desigual com a popularização da internet? Porque todo mundo podia fazer um furo jornalístico, é tanto que hoje os jornais televisivos aceitam vídeos gravados por amadores, tá entendendo? Eles mostram nas suas reportagens vídeos amadores, eles mostram a maneira como foi gravada, tá entendendo? Por pessoas amadores. Às vezes eles dão até o WhatsApp da rede e diz: se você tiver alguma coisa relacionada a isso, mande para esse WhatsApp. Se você quiser falar alguma coisa, mande para esse WhatsApp. E eles fazem dessa maneira também. Eu já vi. Porque o articulista, letra C, porque o articulista cita o número de usuários no Facebook para comprovar a popularização do acesso à internet. Então, quantas milhões de pessoas hoje não tem Facebook? E hoje a gente pode dizer quantas milhões de pessoas não tem Instagram, não é assim? Então, ele se popularizou. Tornou-se a poucas pessoas e se popularizou para muitos, né? Muitas pessoas têm acesso ao Facebook e posso dizer também ao Instagram, né? Então, vamos ver lá, no 7º. No 4º parágrafo, o articulista enumera 3 grupos que foram abalados pelo fenômeno das notícias falsas. Se você voltar à leitura lá, você vai ver direitinho. Foram 3 tipos de grupos. O primeiro foi os donos de empresas de comunicação, porque aí não se paga mais, vamos dizer, propaganda, carro de propaganda para fazer, rádio, né? Não se paga mais para fazer, tanto como se fazia antes. Então, com a popularização, principalmente no Instagram, vamos perceber quantas pessoas fazem a divulgação de sua loja, do seu supermercado, loja de roupa, eletrodoméstico, principalmente agora na pandemia, está fazendo a divulgação, sua própria divulgação, sem precisar de meios de comunicação, que antes era muito utilizado o carro de som e a rádio. E isso é muito caro, certo? Então, um dos fatores aí foi os donos de empresas de comunicação. O segundo grupo foi os controladores de redes sociais. E o terceiro foram os políticos, certo? Principalmente na sua questão de propaganda eleitoral. Letra B. Por que o articulista cita esses 3 grupos? Porque eles estão ligados à disseminação de fake news, certo? E agora foram abalados pelas consequências desse fenômeno. E a gente vê que no texto ele cita sobre as eleições de Trump e que a gente tem também uma lei agora sendo aprovada no Brasil. Ela está sendo relida pelo nosso Senado Federal para ser aprovada sobre a questão das fake news nas eleições passadas, certo? E aí a gente tem essa situação também nossa brasileira, nosso país, e que podemos ter também nas nossas eleições municipais. Quantas mentiras podem ser lançadas dos nossos candidatos agora municipais, certo? Ficar ligado também que isso pode ocorrer. No 8º, releia o trecho abaixo.
A situação é realmente preocupante, porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já deixou claro que vai governar usando o Facebook e o Twitter. Não é segredo que as redes sociais são mais uma caixa de ressonância do que o centro distribuidor de notícias. Comentários e opiniões predominam sobre informes e análise, o que é natural, tendo em vista que a maioria esmagadora dos usuários das redes é formada por indivíduos que desejam dizer o que pensam. Pela primeira vez na história da humanidade, a cacofonia é inevitável, quer dizer, várias vozes. Da mesma forma que a desorientação causada pela avalanche de percepções e opiniões individuais. Então, que palavra evidencia o posicionamento do autor sobre a sua situação? É uma situação preocupante, é um adjetivo, ele está se preocupando com essa situação. Então, a palavra que evidencia o posicionamento do autor é preocupante. B. Ao afirmar que as redes sociais são mais uma caixa de ressonância do que um centro distribuidor de notícias, essa afirmação aí diz assim: o que o articulista quis apresentar para o leitor. Então, aí nessa letra B, quer dizer assim, que as redes sociais potencializam os boatos. É mais fácil, ser mais rápido, né? Então, as redes sociais são mais uma caixa de ressonância, quer dizer assim, mais rápido do que um centro distribuidor de notícias. É muito mais rápido que as pessoas compartilham, entendeu? Então, letra C. Que efeito essa construção metafórica provoca no leitor? Então, a metáfora quer dizer você dizer uma coisa e sobrepor a outra. E você já deve ter visto isso no oitavo ano passado. Sobre a metáfora. Então, que efeito de construção essa metáfora provoca no leitor? Letra C. Essa construção permite que o leitor tenha uma dimensão do problema, certo? E a metáfora é essa. As redes sociais são mais uma caixa de ressonância. Então, caixa de ressonância quer dizer assim, compartilhamento. Então, está substituindo uma palavra por outra, de compartilhar, certo? Letra D aí. Porque o autor afirma que antes das redes sociais, as pessoas não encontravam espaço para expressar suas ideias e opiniões. Você concorda? Porque assim, antes as informações eram apuradas somente por jornalistas e a mídia era controlada por um número de pessoas. Acho que se vocês estiverem estudando a ditadura militar aqui no Brasil, vocês viam que as notícias eram controladas. E hoje também há uma grande briga em essa questão de controlar a mídia, né? Então, espera-se que vocês vejam que se você concorda com isso, sim ou não. Veja com isso que se controla o que se diz ao povo, como agora a manipulação dos números da Covid, há uma grande interferência na questão da pesquisa científica e o real número de que pessoas mesmo tiveram Covid, né? Então, isso é muito importante, por isso que a mídia está expressando muito a sua opinião a respeito disso. Então, uma provável resposta que vocês podem ter dito é que a mídia antes era controlada por, vamos dizer, televisão e rádio. Hoje a gente vê que está nas redes sociais, na internet e etc. Certo? No Instagram, Facebook, o compartilhamento de notícia é muito grande. Na nona questão, vamos lá. Na segunda parte do texto, o articulista continua discutindo o fenômeno da fake news. Na segunda parte do texto, naquele trechinho
onde eu mostrei o segundo subtítulo, o fantasma do caos informativo, certo? Porque o texto é dividido pelo subtítulo, o fantasma do caos informativo. Essa nona A, porque essa parte do texto se concentra na discussão sobre os efeitos da fake news. Então, ele é dividido porque o fantasma do caos informativo, ele fala aí sobre os efeitos da fake news, o que é que causa, né? Letra B, que exemplos de combate às fake news são citados nessa parte do texto. Ele cita os exemplos dos medidas de controle do Facebook e dos veículos dos Estados Unidos ingleses na criação de leis da Califórnia para combater a fake news, certo? É isso que fala na nossa atualidade, se a gente falar fora do texto, certo? O Brasil também está criando a sua lei sobre a fake news. Só agora. Esse texto é de 2017. Esse texto é 2017. 2020 é que o Brasil está criando esse tipo de lei sobre as fake news. E aí, letra C. De que modo é retomado e reforçado o que foi dito no início do artigo? O articulista ele retoma o impacto da fake news para o campo jornalístico e, dessa forma, ele reforça que é preciso instaurar uma nova prática para evitar as fake news. Então, ele tenta reforçar uma nova prática para evitar as fake news, né? Assim, orientando as pessoas, dizendo como é que a gente pode... depois eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode reconhecer uma fake news, certo? Então, aí para a resposta, reforça novas práticas, né? Criação de leis e etc., como foi dito na letra B. No 10º, releia um trecho do último parágrafo do texto. Vamos lá. O pesquisador australiano Megan Le foi, em 2016, um dos primeiros a explorar teoricamente o fim do imediatismo e da pressa editorial na imprensa. No artigo acadêmico intitulado What is Slow News, 2 anos antes, o jornalista norte-americano Peter Laufer já tinha publicado um livro no qual combina jornalismo e tendências de consumo para mostrar que o bombardeio de mensagens publicitárias e de reportagens contraditórias só criava problemas em vez de solução. Aí, bora aí. De que modo são introduzidas as vozes das pessoas citadas? Aí eu mostrei a vocês de modo direto ou indireto. Vamos relembrar. Discurso direto é aquele discurso que a gente usa o travessão. Aí ele fala... 2 anos antes, o jornalista norte-americano Peter Laufer já tinha publicado. O pesquisador australiano Meg Monsourier, em 2016, um dos primeiros a explorar teoricamente o imediatismo. Então, as principais ideias, aí você vai dizer, são introduzidas às vozes das pessoas citadas pelo discurso indireto, certo? Quando diz o pesquisador australiano, a jornalista norte-americana Peter, certo? Então, aí, o discurso é indireto, porque não tem travessão, certo? Letra B. Qual é a relação entre as ideias de Megan Le Monsourier e Peter Laufer e a tese defendida? Qual é a relação dos dois? Um diz que tem que explorar teoricamente o fim do imediatismo e da pressa editorial. Já o Peter, ele publicou um livro que combina jornalismo e tendências de consumo. Então, o que há de comum entre os dois? Eles exploram a nova prática jornalística, né? Certo? Eles exploram a nova prática jornalística, que o jornalismo mude um pouco de suas práticas, certo? Letra C.
o articulista concorda com essas ideias ou discorda delas. Ele em todo o tempo defendeu que as pessoas tinham, o jornalismo tinha que mudar um pouquinho a forma de ver os fatos e as opiniões, né? Os fatos verídicos, para dar mais credibilidade. Então ele concorda, né, com as ideias dele, porque ele considera fundamental o fim de ser imediato, como o furo jornalístico, né? Que a verdade seja verificada se é verdade ou não, né? Se a notícia seja verdade ou não, que ela seja verificada a fundo. Ao fazer referência a especialistas, qual é o efeito pretendido? Então, assim, como ele buscou especialistas que falou sobre isso, ele busca convencer o leitor sobre sua tese. Qual é a sua tese? De mudar as características, mudar um pouco do posicionamento do jornalismo, de buscar mais os fatos, de buscar mais veracidade nas notícias, certo? Então, faz referência ao especialista, qual é o efeito pretendido? Que eu, como leitora, eu consiga, né, ser convencida por ele que esse é o melhor caminho, certo? Nesse no último parágrafo, o articulista conclui seu raciocínio. Como ele avalia a solução que havia proposto no começo do texto? Ele afirma que a slow news, né? Então vamos afirmar que a slow news é necessária ao contexto atual, que é o que? É ver, como eu acabei de dizer, ele precisa ver a veracidade dos fatos e acontecimentos para evitar o caos informativo, para evitar tantas informações sobre um assunto, certo? Então, gente, essa é a nossa correção da nossa atividade. Qualquer dúvida pode mandar para o grupo do WhatsApp, certo? Então, até logo.